Olá, seja muito bem-vindo ao programa Encontro com as Paróquias. Sou eu, Fátima Lima. Vamos juntos, falar um pouquinho mais da nossa igreja, da nossa arquidiocese e, mais do que falar, conhecer. Conhecer é muito bom, para que a gente possa saber o que acontece dentro da nossa arquidiocese, as nossas paróquias, também os nossos sacerdotes, tantos trabalhos, tantas coisas que cada igreja, cada paróquia realiza e que nós temos a graça de conhecer aqui no nosso programa Encontro com as Paróquias. Hoje eu tenho a alegria de receber o pároco da paróquia São Domingo de Gusmão. Ele também é escritor, cônego. Nós vamos também falar um pouquinho sobre isso, o nome dele é Padre Paulo. Seja muito bem-vindo, Padre. Boa tarde, Fábio. Prazer meu estar aqui. Boa tarde, rádio ouvintes. Padre, queria que o senhor pudesse já falar para nós um pouquinho. A paróquia São Domingo de Gusmão é ali na Tijuca, não é? E ali na José Higino. E como que é o funcionamento da paróquia lá? Perfeito. Então, a nossa paróquia, ela já tem, Fátima, 55 anos, que ela foi fundada. Eu queria fazer aqui um parênteses. Na verdade, essa igreja de São Domingo de Gusmão, ela já existia no centro do Rio, não como paróquia, mas como o título de igreja confiada à ordem terceira da ordem de São Domingos, que é a ordem dos dominicanos. Com a construção da Presidente Vargas, 8 igrejas foram desapropriadas e demolidas, e uma delas foi a igreja de São Domingo de Gusmão. E aí a prefeitura indenizou e a paróquia, então, a igreja foi transferida para 2 residências, que naquela época era no número 120 da rua José Higino. Bom, com o passar do tempo, a comunidade foi se desenvolvendo, foi crescendo, e aí eles se demandaram ao cardeal da época, Dom Jaime de Barros Câmara, para se tornar uma paróquia. Então, em 1968, ela se tornou, então, paróquia, mas confiada já ao clero diocesano, a arquidiocese, e não mais a Irmandade da Ordem Terceira de São Domingo de Gusmão. A nossa paróquia, eu acredito, seja uma das menores paróquias do Rio de Janeiro, mas como vocês vão ver ao longo dessa entrevista, que eu tenho certeza que vai abordar esse assunto, nem por isso ela deixa de ser uma paróquia movimentadíssima, e uma paróquia viva, graças a Deus, ao trabalho ao Espírito Santo e ao trabalho dos leigos que lá atuam em várias áreas, pastorais e também da caridade social. A igreja fica bem ali no centro da Tijuca praticamente, Padre? Sim, ela fica próximo à Praça Sans Penha, a pé, dá para uns 5 minutos, que é uma das praças principais do bairro, que é um lugar assim, de fácil acesso, E para distinguir melhor, Fátima, tem um grande supermercado do Açaí em frente à igreja, que também é um grande ponto, sim, de referência. Sim. E a atividade... Quanto tempo o senhor está lá? Estou, ano que vem vou fazer 8 anos que eu já estou na São Domingos. Olha só, 8 tempo passa, anos já tijucando lá. Já tijucando de coração. E é uma paróquia muito ativa, como o senhor disse. Sim, nós temos várias pastorais, nós temos quase 20 pastorais, temos uma obra social lá que também se desenvolve, e nós temos vários eventos durante o ano, de formação e também eventos pastorais para animar a paróquia, evangelizar, trazer povo, que... Embora nós estejamos numa área privilegiada, são muitas paróquias, uma perto da outra, mas cada qual com a sua peculiaridade própria. A São Domingos, pela estrutura dela, ela é uma paróquia que eu diria muito fácil de agregar as pessoas, porque ela parece uma paróquia assim, pequena, assim, arquitetonicamente falando, geograficamente falando, mas na verdade ela é uma paróquia assim, onde as pessoas elas se sentem, assim, eu ouço os testemunhos, muito bem lá, porque é muito fácil as pessoas se conhecerem, e criarem assim vínculos, criarem uma comunidade, uma coisa que já difere um pouco das grandes paróquias, onde facilmente talvez os fiéis entrem assim no anonimato, Então eu acho essa uma característica importante da paróquia. Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. É verdade. E o trabalho social que o senhor falou que a paróquia realiza? Então, ele se subdivide, nós temos a obra social, onde nós
distribuímos mais de 60 cestas básicas por mês. Nós temos, além dessa cesta básica, nós temos também a distribuição de roupas, de calçados, né, para as pessoas. Nós temos também a assistência humana a essas pessoas. Nós não só distribuímos o pão material, mas também a gente procura criar vínculos com ela para elas se sentirem também família, né? Geralmente a maioria, Fátima, dessas pessoas são pessoas idosas, né? Já com a idade bastante avançada, que dependem dessa cesta, desse cuidado humano para elas viverem. Nós festejamos também os aniversariantes do mês, as grandes comemorações também, nós enfatizamos muito o Natal, a Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Datas assim marcantes, nós fazemos questão de fazer, além não só a distribuição da cesta, mas fazer festa mesmo, nós festejamos, nós comemoramos o aniversário delas, daí também que elas se sentem também em família, elas se sentem em casa. Depois nós temos a chamada pastoral de rua, que uma vez por mês ela sai às ruas, às adjacências do bairro, até às vezes ultrapassa os limites da paróquia, levando também um kit, né, de lanche para essas pessoas, não só o kit, mas levando também a presença humana, né, procurando se interessar pela vida deles, conversando com essas pessoas que infelizmente estão nessa situação de completo desassistência nas ruas, né? Rua não é lugar de se morar, né? Na verdade, mas infelizmente nós temos essa realidade. E se dedicam também a esse trabalho. E nós temos também a obra da costura, né? Nós temos um grupo de senhoras que elas costuram durante o ano para fazer enxovaizinhos, né, para as crianças mais carentes, né, das mães fragilizadas, né, e também arrecadam brinquedos para ser distribuídos nas comunidades mais carentes, né, nas adjacências, porque, na verdade, nós até dizemos assim, nas nossas reuniões, na Tijuca, dentro da Tijuca, a gente não tem comunidade, dentro da Tijuca mesmo, nós não temos morro dentro da Tijuca, mas ao redor da Tijuca, né, ao entorno da Tijuca, nós temos várias comunidades, né, nós temos várias situações de muita carência, de muita desassistência, né, então a paróquia também ela não se limita apenas a ajudar aqueles que estão no seu território geográfico, mas ela estende a sua caridade social a outros lugares também, inclusive pegando ali alguns morros também que estão ao redor, né, da Tijuca. Para, a gente está falando um pouquinho da paróquia, mas também a gente quer conhecer um pouquinho o senhor, né? Você já trouxe para a gente que há 8 anos já nessa paróquia, mas de sacerdócio já... Acabei de fazer 25 anos 25 em agosto. 25 anos, parabéns. Obrigado. Ainda está nas festas, né? Ainda estão nas comemorações, até final do ano é comemoração. Exato, parabéns. Obrigado. Mas queria que o senhor pudesse contar um pouquinho da sua história. O senhor desde pequeno frequentava a igreja com os pais do senhor? Conta um pouquinho essa história pra gente. Então, realmente eu fui criado numa família muito católica, muito praticante, né? Até agradeço a Deus essa graça, essa bênção, né? E desde cedo, desde criança, eu fui introduzido, né, na vida paroquial, né? E lá eu exerci, antes de ir para o seminário, eu fui coroinha, né? Eu fui do grupo de jovens. Você fala lá onde? Lá onde? Pois é, pergunta a gente, né? Já está tão familiarizado com o Rio. Na verdade, eu sou de origem nordestina, eu sou do Piauí, né? Eu fui criado em Teresina, embora eu tenha me mudado para cá adolescente, né? Mas eu fui criado lá, então lá eu já fui introduzido nessa vida de paróquia, nessa vida paroquial. E quando eu cheguei aqui, eu fui residir na paróquia Nossa Senhora Perpétua Socorro, no Grajaú, né? E lá continuei, né? Frequentando a igreja, e a minha vocação despontou lá. Eu já estava aqui no Rio, né? E eu conheci naquela época Dom Rafael Iliano Cifuentes, que era bispo auxiliar do Rio, e ele era responsável pela pastoral familiar e pela pastoral universitária e a pastoral da juventude. E aí eu fiz uma amizade com ele, e ele começou a me orientar, né? E daí surgiu aí, abriu-se as portas do Seminário de São José para mim, e eu fui para o Seminário de São José, fiquei lá 7 anos, né? E fui ordenado sacerdote. Então, assim,
a minha vivência paroquial assim, sempre foi muito intensa, né? Desde os tempos de criança, né? Ou seja, família católica, Sim, né, padre? exatamente. E também passou a essa fé. herança, né, para verdade, o Senhor. esse né? legado, é verdade. Sim. Todos os dias eu agradeço a Deus, Fátima, porque olhando hoje a configuração, né, da sociedade, né, em que a gente vive, que é um desafio para os pais cada vez mais transmitir a fé aos filhos, né? E graças a Deus eu tive esse privilégio, né, de a semente caiu, né, e o Espírito Santo fez com que ela vingasse, né? Uhum. Com quantos anos o senhor entrou para o seminário? Eu entrei para o seminário com 18 anos. Ah, bem novo mesmo, bem jovem, né? é verdade. Nunca passou interrogações pela cabeça do senhor de querer estudar, ou querer ter uma profissão, ou constituir uma família? Sim, por algum tempo passou sim, sobretudo quando eu era adolescente, né? Mas eu considero até normal, porque o adolescente ele quer ser várias coisas ao mesmo tempo, né? É uma idade assim de descobertas, né? Uhum. Então me passou sim em outras profissões. Eu diria até, confidenciando aqui, que se eu não fosse sacerdote, eu seria veterinário. Porque eu gosto também muito assim dos animais, gosto da natureza, gosto da fauna, da flora, me identifico muito. Então, eu acho que essa vocação também assim sempre despontou assim no meu horizonte, né? Uhum. Mas aí a vocação sacerdotal falou mais alto. É verdade, me identifiquei e graças a Deus eu me sinto muito realizado como sacerdote. Não vou dizer que eu não tenha desafios, né? Sim. Todas as vocações têm os seus desafios, têm os seus prós e os seus contras, né? Mas eu me realizo como padre. E no seminário, durante esses 7 anos, o senhor viveu bem, passou dificuldades ou interrogações também? Sim, sim. O período do seminário também é propício para isso. É um período de formação, é um período de conhecimento, de amadurecimento na vocação, tanto assim que algumas as pessoas entram e saem, né, do seminário. Depois de algum tempo elas percebem que a vocação dela não é aquela, é outra vocação. Porque o seminário também tem essa missão, né, padre? Exatamente. De fazer a pessoa descobrir e acentuar também Sim, a vocação que traz no coração. Com certeza, né? ajudar a pessoa a discernir. Exato. Né? Esse é um papel também do seminário. E graças a Deus que alguns fazem o seu discernimento, continuam e outros partem para outros caminhos. Né? Exatamente, exatamente. E agora, completando 25 anos, recentemente o senhor foi nomeado cônego, né? Pois é, veio aí essa surpresa. Como você né? se sente? Olha, os fiéis têm me perguntado, tenho recebido muitas mensagens nesses últimos dias, e os fiéis têm me perguntado, mas o que muda, né? Olha, muda assim, a gente tem 2 funções a mais, né? Uhum. Que o cônego é aquele, no caso a colegiada de São Pedro, que está agregada à igreja de São Pedro no Rio Comprido, que por sua vez está agregada à Basílica de São Pedro em Roma. Nós temos a missão de restaurar a liturgia, né, as horas canônicas da igreja de São Pedro, e também Dorani nos confiou a missão de estar mais próximo dos padres idosos, aposentados, dos padres enfermos e dos padres em dificuldade, né? A chamada pastoral presbiteral ou caridade presbiteral, que nós cônegos também fomos encarregados. Né? Nós temos que nos aproximar mais, sobretudo, o centro onde os padres se encontram, que é a casa do padre, Sim. que está localizada lá do lado também da igreja, do seminário e da igreja de São Pedro. Né? Uhum. Então nós já nos fizemos uma primeira reunião, todos os cônegos nomeados, e a gente já delineou várias linhas de trabalho, de ação junto aos padres idosos, aos padres doentes, aos padres em dificuldade, enfermo da nossa arquidiocese. Isso é muito importante, né? Porque você que nos ouve e nos vê também, existem padres, né, que hoje precisam estar na casa do padre, aposentado ou sendo cuidado, né, tendo uma atenção especial, porque ao longo da sua vida ele dedicou à igreja. Exatamente. E agora ele precisa de um cuidado especial, não é isso, padre? Exatamente, a casa do padre é esse ponto de apoio, né? Claro que os sacerdotes lá tem um grupo de irmãs que cuidam deles, um grupo de enfermeiros, né? Tem a direção da casa, o Monsenhor Hélio, que é o responsável, o Monsenhor Hélio, por sua vez, tem um conselho que o auxilia
ou assessora na condução da casa, mas a gente percebe, nós temos percebido isso, que os padres eles precisam também desse contato humano, né? Não só o bem-estar físico, né? o estar bem alojado, né? Bem alimentado, bem cuidado do ponto de vista clínico, do ponto de vista humano, mas também eles precisam assim de que esses vínculos com os outros padres e com os fiéis não sejam cortados, né? Como você bem colocou, eles deram a vida por essa cidade, eles deram a vida, se desgastaram, né, a favor da população do Rio de Janeiro. Muitos deles foram párocos muitos anos em várias paróquias, portanto serviram, e agora chegou a hora da gente retribuir, né, um pouco daquilo que muitos fizeram, né, por nós. Que bacana. Então, essa nomeação também traz esse trabalho, não é? Essa doação na casa do padre. Exatamente. Isso, esse é o padre. desejo do nosso cardeal, que tem um coração muito sensível, muito zeloso, que tem o sacerdote sempre no coração dele como seus filhos, né? E ele se preocupa muito com essa situação dos sacerdotes, né? Muito bom, padre. E além disso também, o senhor é escritor, não é, padre? Recentemente o senhor lançou o livro A Política na Cidade de Deus, de Santo Agostinho. Sim, não é o seu primeiro livro. Não, né? não. Na verdade, esse livro é a segunda edição, né? Uhum. A segunda edição que foi lançada agora, pela mesma livraria que é a Lumen Christi, né? Que é a livraria do Mosteiro de São Bento. E então eu fiquei grato a Deus e sobretudo a Santo Agostinho, porque é um assunto muito pertinente, né, Fátima? Santo Agostinho já naquela época, no quarto século, já se preocupava com esse papel dos cristãos na política, né? Porque ele não via a política como uma coisa suja, uma coisa que deve ser evitada, uma coisa que deve ser extirpada da vida, do horizonte do cristão. Ao contrário, ele pensa que a política é o campo de ação do cristão, que justamente é lá que precisam dos ideais cristãos, dos valores cristãos, justamente para ela não se desviar, né, do seu foco, que é o bem comum. Então todos esses aspectos são abordados já na época de Agostinho com as perspectivas que nós temos hoje, né? Sim, e é um tema super importante nos dias de hoje, inclusive, né? Que Santo Agostinho pode nos ajudar aí, colocar luz diante de tantas situações que a gente vive no campo político. É verdade. Inclusive daqueles que querem ser candidatos. Sim. E enfim, trazem também no coração o catolicismo, né? A religião, e que precisam ser representantes dignos, né, do povo. Com certeza, Fátima. Com certeza quem quer se dedicar a essa arte da política vai encontrar, né, em Santo Agostinho muitas inspirações. Como que surgiu essa ideia, padre, do livro? Então, na verdade, esse livro é fruto também dos meus estudos, né, filosóficos teológicos, porque depois que eu fiz o curso clássico no Seminário de Filosofia e Teologia, eu fui fazer mestrado na PUC, e depois da PUC eu fui para Roma, e também fiz uma experiência acadêmica em Paris, né, sempre estudando Santo Agostinho, né. E aí eu resolvi, até mesmo provocado por alguns colegas, alguns irmãos no sacerdócio, que me questionaram: pois mas você ficou estudando tanto tempo fora, aqui, fora, e quais são os frutos, né, desse tempo aí, desse período que você ficou fora? Então, a partir dessa provocação, né, boa provocação por sinal, eu resolvi então me dedicar a escrever um pouco daquilo que eu consegui pesquisar, estudar sobre Santo Agostinho na França e na Itália. Aí surgiu esse livro que, aliás, contempla um segundo volume, né? Uhum. O segundo volume. Eu dei preferência, agora a editora deu preferência a relançar a segunda edição, porque graças a Deus houve um interesse muito grande da parte do livro. O livro se esgotou rapidamente, então achou-se por bem que convinha agora fazer a segunda edição. Mas na verdade eu já estava me encaminhando, né, para publicar o segundo volume da obra de Santo Agostinho, que eu espero em Deus que o ano que vem eu consiga fazê-lo, né? O que impulsionou o senhor a estudar Santo Agostinho? Olha,
Fátima, Santo Agostinho, ele é um autor fantástico, ele é atualíssimo nos nossos dias, né? Apesar da distância cronológica que nós estamos de Santo Agostinho, ele é um gênio, é um dos gênios do catolicismo e do cristianismo, né? Para você ter uma ideia da importância de Agostinho, por ano são publicados mais de 100 livros sobre Santo Agostinho. É mesmo? Então, qualquer livraria, uma livraria mais ou menos clássica, não precisa ser necessariamente religiosa, você vai encontrar alguma obra de Santo Agostinho. Ele é respeitado dentro e fora da igreja, né? Dada a sua inteligência e a sua experiência de vida, né? Ele é um grande convertido, né? Santo Agostinho passou por um processo de conversão, embora sua mãe tenha sido cristã, sempre cristã, Santa Mônica, mas foi uma das graças que ela conseguiu de Deus, foi a conversão do seu filho, aliás, da sua família inteira, né? Do seu esposo, né? E do seu outro filho, porque eram 2 filhos que ela tinha, né? E ela sempre rezou muito pela conversão deles. E essa conversão de Agostinho foi um processo muito longo, né? Que demorou quase 30 anos, né? Então, ela foi persistente. Ela foi persistente, né? Foi constante, perseverante, né? Exatamente. E aí Deus deu essa graça desse homem santo, Exatamente, cheio de sabedoria, exatamente, e que né? proporciona tanto à igreja ainda nos dias de hoje, né, padre? Ela mesmo dizia, Fátima, depois da conversão do filho, que valeu a pena ter esperado, porque Agostinho não só se tornou cristão, como ele se tornou um servidor de Deus, né? E depois um padre e um bispo, né, que tanto bem fez e faz a igreja. Então, assim, valeu a pena ter aguardado, né? Demorou 30 anos, mas o fruto, a resposta de Deus foi também generosíssima, né? Para com ela e para com a igreja. E o senhor tem a sua predileção em estudar Santo Agostinho? Tem alguma correlação pessoal, padre, assim, seu santo de devoção? O que fez, assim, o senhor trabalhar nessa causa? Sim, então, na verdade, eu descobri Santo Agostinho quando eu estava fazendo já o mestrado, né? Então, a gente leu aqueles livros básicos dele, que é o livro das Confissões, onde ele mesmo conta a história dele, né? Desde a sua infância, o processo da sua conversão. Depois ele tem alguns tratados, né? O Tratado da Trindade, ele tem o comentário aos Salmos, né? Que ele faz o comentário ao Evangelho de São João. Santo Agostinho escreveu muito, né? Então, assim, eu, em contato com essas obras dele, eu despertei esse interesse por ele. E claro, né? Que a gente não deixa de se identificar um pouquinho também, né? Porque acho que todos nós estamos nesse processo de conversão, né? A conversão, ela é contínua, né? Então, é a nossa vida inteira. Então, eu acho que todos nós nos identificamos com Agostinho nesse ponto de vista, né? Onde a gente pode achar o livro? Então, o livro está atualmente na Livraria do Mosteiro de São Bento, né? Na própria Lumen Christi. Ele está no Apostolado Litúrgico, lá na Rua Uruguaiana. Ele está na Paulus, né? Na Livraria Paulus, na Avenida México. Ele pode ser adquirido também pelo Amazon, né? Colocando lá o título A Política na Cidade de Deus de Santo Agostinho, Utopia ou Realidade. Também você vai encontrar lá também, para aquelas pessoas sobretudo que moram fora do Rio. E a livraria também, Lumen Christi, ela oferece também esse serviço de transporte, ela também pode solicitar o livro, que ela envia também pelo correio, né? É uma transportadora também. Tem uma transportadora a serviço da livraria. Então tá aí, ó, os meios que você pode adquirir o livro do padre, A Política da Cidade de Deus, de Santo Agostinho, já está na sua 2ª edição, contando um pouco, ainda mais agora, né, padre? Vamos entrar, ano que vem é ano político de novo, né? Então, uma boa oportunidade de leitura, Verdade, né? Para a gente saber o nosso papel cristão também dentro dessa realidade. Com certeza, Fátima. Padre, a gente vai chegando no finalzinho do programa. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais da paróquia, quando que ela se encontra aberta, os horários de missa, para as pessoas poderem visitar. Perfeito. Então, a nossa paróquia, ela abre de domingo a domingo, né? Durante a semana ela fica aberta das 8 às 20 horas, né? Durante a semana, e aos domingos ela está aberta
durante todo o dia também, porque nós temos várias missas, celebrações dominicais, né? Nós temos no sábado, às 17 horas, que já é a missa do preceito, a missa dominical. No domingo nós temos a primeira missa às 8 da manhã, às 10, ao meio-dia e às 18h30, né? Então, durante todo o dia praticamente aberta. Na segunda-feira nós temos a missa da luz, a missa das almas, né? Que acontece às 19 horas, toda segunda-feira. E durante a semana a nossa missa, menos terça-feira, que é o dia da folga paroquial, ela acontece às 17h30, né? Então, e as confissões e o aconselhamento se realizam às quintas-feiras, das 16 até às 18h30, né? Olha, confissão e aconselhamento, todas as quintas-feiras. A paróquia fica na rua José Higino 102. 120, tá, Fátima, 120. 120? É, 120. Tá bom. 120. Corrigindo aqui, na Tijuca, que você inclusive pode visitar. E o telefone, padre, veja se eu estou correta, 2238-6450. Exatamente. Né? 2238-6450, você também pode usar aí do telefone para ter mais informações da paróquia São Domingo de Gusmão, na Tijuca. Padre, quero agradecer muito a participação do senhor aqui. Um prazer, obrigado. Poder falar um pouquinho da paróquia, do seu chamado, né? Trazer também essa novidade aí do livro, né? Para que também os nossos ouvintes possam, quem sabe, adquirir, conhecer um pouquinho mais da história de Santo Agostinho. Perfeito. Através dessa leitura. Perfeito, Fátima. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui, né, na nossa querida Rádio Catedral, tão apreciada, né, pelos nossos fiéis, inclusive da São Domingo de Gusmão também, que sempre estão na sintonia, né, e parabenizar vocês por esse trabalho de evangelização que vocês aqui realizam, atingindo tantas e tantas pessoas, né, levando a palavra de Deus, o reino de Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Nos dá a bênção, Pode Padre. deixar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Domingo de Gusmão e de Nossa Senhora do Rosário, desça sobre todos vós, sobre as vossas famílias, sobre os vossos empreendimentos espirituais e materiais, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Padre, mais uma vez. E até o próximo domingo no nosso programa Encontro com as Paróquias.